Sejam bem-vindos à casa de Deus, vocês que estão aqui presentes, né? E aqueles que estão pela internet também nos acompanhando nesse domingo aqui em Ribeirão Preto, uma manhã fria. E glória a Deus, eu não sei se hoje o cobertor falou com você, o edredom falou comigo, fica. Eu disse, eu não posso, eu tenho um encontro, eu tenho um culto, meu Deus do céu. E que bom ter subido à casa do Senhor hoje, amém? Trouxe aí a sua palavra de Deus, abre em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, a gente vai começar lendo esse texto aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que Deus tem plantado no coração essa semana. E tem sido alvo também da minha oração, colocado isso diante de Deus. Eu tenho um recado que eu entendo ser bem simples, mas ao mesmo tempo ele é muito oportuno, e eu tenho compreendido que a melhor mensagem que nós podemos ouvir é a oportuna. E o que é uma mensagem oportuna? É aquela que você precisava ouvir naquele dia, naquela hora, naquele momento. Mas mais do que isso, soa como uma espécie de... é como se fosse um conselho da parte do Espírito Santo para mim e para você. Você recebe em nome de Jesus um conselho do céu para a nossa vida. Eu creio que nós devemos receber assim essa mensagem nessa manhã. Quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos, nos colocando sempre à disposição de cada um de vocês. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. E nós louvamos a Deus por isso, por cada detalhe, por cada resposta, por cada milagre, por esse final de semana. Quero agradecer o pessoal da escolinha, toda a equipe que proporcionou mais um encontro, mais um piquenique que nós tivemos ali no Parque Raio, como vocês viram, e foi muito bom. Glória a Deus por isso. Vamos lá, 1 Samuel 16, eu quero começar lendo o verso 7, se você puder ler comigo em voz alta eu agradeço. Vamos lá, toda a igreja? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos orar, gente, sentado mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua voz ela é poderosa, ela é digna de crédito, ela é digna de aceitação, e ela merece, Deus, um espaço de importância na nossa vida. Meu Deus, eu oro, Pai, para que todo espírito contrário, toda ação de resistência, toda e qualquer ação, meu Pai, que não venha de Ti, a fim de que a Tua palavra não seja recebida como ela deve ser recebida, meu Deus, nós repreendemos isso nessa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Meu Pai, pelo contrário, que haja nesse lugar corações arados, corações preparados, terra fértil, onde a semente do Evangelho, da Tua palavra, uma vez ali, meu Pai, semeada, uma vez ali que ela caia, ela possa crescer, nascer, produzir, dar frutos para a glória do Teu nome. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, fala comigo, Deus, através da Tua palavra, alcança a minha vida, alcança o meu coração, que precisa tanto ouvir a Tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Quem crê diga amém, amém. Eu creio nisso também. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto que é muito conhecido. É o momento em que Davi, ele vai ser escolhido, na verdade vai ser ungido para ser o próximo rei. Esse texto, ele faz parte de um contexto em que o sacerdote Samuel vem com um vaso de óleo, de azeite, e a mando do próprio Deus, ele vai ungir aquele que vai assumir o lugar, o trono, no lugar do rei Saul. O lugar já estava ocupado. E quando Samuel chega, a informação que ele tem da parte de Deus é que seria um dos filhos de Jessé
o escolhido. O problema é que Jessé não tem um filho só. Davi era o mais novo de outros 7 filhos. Então quando ele chega e passa o mais velho diante dele, e normalmente naquela época o primogênito, o primeiro da família, era normalmente o detentor da bênção e do favor de Deus. Então ele olha para o filho mais velho, Eliabe era o nome dele, e diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É ele. Olha a cara dele, olha o jeito dele, olha, e esse tem sido o nosso problema até hoje. Nós somos tentados demais a tomar decisões, movido por aquilo que parece, pelas aparências. Há um ditado aí fora que diz que as aparências enganam, e tem verdade nisso. Nem tudo que parece é. Você já se enganou com alguém que parecia ser amigo? Já se enganou com alguém que parecia ser parceiro? Já se enganou com alguém que parecia ser irmão? Já se enganou com alguma coisa, um projeto profissional, uma decisão financeira que parecia ser a melhor, a mais acertada naquela época sua de aperto, e você diz: é isso aqui que vai aliviar a gente, e a situação piorou, e a situação desandou, porque nem tudo que parece é. E ali, segurando o vaso do óleo e do azeite, ele todo certo de que era este o escolhido de Deus, quando ele vai derramar o azeite, é como se Deus gritasse no coração do profeta: para, não é esse, como é que não, Senhor? Olha só, se esse é o seu problema, eu não sou um Deus de olha só. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Essa informação é importante. A gente precisa, essa frase tem que entrar no nosso coração. Deus vê as coisas de modo diferente. Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus não vê como o homem vê. E a explicação, ela fica ainda melhor. Ela continua quando Deus diz ao sacerdote, ao profeta Samuel: o homem vê o que está diante dos seus olhos. O homem, ele é levado pela aparência. Ele se permite enganar pelo que parece. Mas eu, o Senhor, olho o coração, a essência. Eu enxergo as coisas por dentro. Eu vejo elas como elas realmente são. Você pode dizer glória a Deus por isso? Informação importante. Eu olho para esse texto e para mim tem 2 verdades aqui de cara. Eu acredito que deva ter mais, mas eu gostaria de destacar pelo menos 2. A primeira, que é a que mais as pessoas normalmente escutam na igreja. A frase Deus vê o coração, ela é verdadeira, mas às vezes tem sido usada fora de um contexto como um escudo, uma espécie de armadura, onde eu posso agir do jeito que eu quiser agir. Afinal de contas, quando alguém me critica, quando alguém aponta um problema, eu me defendo logo dizendo: Deus vê o meu coração. Você já deve ter ouvido isso. As pessoas logo se escondem atrás dessa frase para justificar um comportamento exterior desalinhado à palavra de Deus, e diz: você não conhece meu coração. Deus sabe meu coração. E esses dias eu vi, acho que um mês atrás, um post em que dizia: você não pode me julgar, porque só Deus conhece o meu coração. Aí embaixo escreveram assim: e isso não devia ser mais preocupante ainda? Porque se as pessoas só olham o que está do lado de fora, e Deus vê tudo e o lado por dentro, eu penso que isso deveria trazer um peso ainda maior para nossa, entre aspas, preocupação em relação ao nosso comportamento e alinhamento às Escrituras. Mas, muito bem, essa é a primeira grande verdade que a gente escuta mais dentro da igreja. Pelo menos eu já ouvi muitas mensagens sobre Deus vê o coração. Mas há uma segunda verdade aqui, e dita pelo próprio Deus, e é a seguinte: o homem vê a aparência. E é verdade. Eu não estou dizendo para você se deveria ser assim ou não, mas nós, seres humanos, posso falar nós? Sim.
vamos dividir a cruz, né? Nós seres humanos temos uma tendência, eu ia dizer assim, uma leve tendência, mas eu acho que ela é um pouquinho mais pesada, uma tendência forte, de realmente olhar as coisas como elas parecem. O mundo nosso é um mundo de aparência. Não deveria ser assim, é verdade, principalmente quando o assunto se torna espiritual, quando a linha é espiritual. Exemplo, Jesus em Marcos 11, ele sai da estrada, ele está com fome, ele vê uma figueira, vocês lembram dessa história? E é uma figueira bonita, uma figueira, o texto diz, que tinha folhas, em outras palavras, ela tinha aparência de quem produz, aparência de que tem fruto. Então Jesus vai até a figueira, e vocês conseguem imaginar a cena, ele vira um galho para cá, ele empurra o galho para lá, ele está à procura de fruto, porque na Bíblia o que interessa não é o que parece, é o que é. E Jesus disse que uma árvore você não conhece pela copa, pela cara. Que cara de crente, que glória, aleluia, que glória, aveludado, isso aí é um varão de Deus. Não, você não conhece um cristão pela aparência. A Bíblia cita em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito. E tão certo como vive o Senhor, um crente, ele é notado, ele é validado pelo fruto que ele produz. E ali é uma lista: amor, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode dizer amém, igreja? Fruto, Jesus disse, uma árvore você não conhece pelo talento, você não conhece pelo dom que tem, porque canta bem, porque prega bem, porque ora bem, porque tem um talento nato. Não, isso tudo é dom, isso é muito bem-vindo, mas fruto é o resultado da ação do próprio Deus, do Espírito Santo na vida de um crente. Então Jesus está procurando fruto, ele vira para lá galho, vira para cá, não encontra fruto, e a decepção é tamanha, que Jesus diz, a partir de hoje você não vai mais enganar ninguém, você não vai, a partir de hoje está amaldiçoado, você não vai mais dar fruto. E no outro dia cedo os discípulos ótimos, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se desde as raízes. Quando a gente vai para João 15, isso é só uma introdução, a gente vai perceber Jesus dizendo que nós somos a videira, os ramos, ele é a videira, e aquele que está nele deve produzir. Ele chega a afirmar que é nisto que nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então nós precisamos frutificar. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Tá, mas dito isso, irmãos, é verdade que nós nos deixamos levar pela aparência, e no mundo de hoje, de internet, de boom das redes sociais, as aparências ganharam ainda mais força. E é interessante que na rede social, claro, ninguém posta luta, ninguém posta problema, está tudo sempre bom. Eu lembro de uma foto que um cidadão tirou para mostrar que realmente como é que as aparências enganam, né? Ele tirou uma foto assim, ele estava deitado num monte de areia, você viu essa foto? Você já está rindo, você já viu? Ele está deitado assim num monte de areia, com um copo assim na mão, óculos escuro, bermudão, e escrevendo assim, só curtindo. Aí depois ampliaram a foto assim, era um caminhão de areia que tinha jogado um morro de areia ali, e ele está deitado ali num barranco de areia, e assim, se você olhar essa foto cortada, parece praia, parece uma orla do mar. As aparências enganam. Esses dias eu estou com a Camila, e ela está assim olhando o Instagram, e encontrou um filtro de maquiagem. As irmãs já devem conhecer. Que é aquilo, irmãos? E ela olhou assim, bateu foto, já sai com batom, já sai com maquiagem, você sabe, né, filha? Já sai pronta. E você diz assim, nossa, mas você maquiou? Não, isso aqui é um filtro para parecer
Irmãos, eu quando vi isso, essa semana tive algumas experiências, eu não estou, pelo amor de Deus, combatendo a maquiagem, né? Ou as aparências, ou o botox, para poder dar aquela melhorada na estética. Eu acho que a gente tem que tomar conta da aparência. E não vejo problema nenhum em você se cuidar, pelo amor de Deus, diga amém, tá, irmãos? Eu estou falando para você não maquiar o seu coração, sabe? Não tem botox para a alma. E você não pode esconder do Senhor aquilo que de verdade você é. E nem deveria. Então, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre um tema que na verdade é um pedido do Espírito Santo para nós nessa manhã. O pedido é esse. Coloca para mim, por favor, o tema de hoje. O que está escrito aí, igreja? Não escute quem não ama. Esquisito, né? Eu vou te explicar. Vamos ler de novo? Lê comigo, fica tranquilo, não é golpe, fique em paz. Vamos lá? Não escute quem não manca. E o que isso tem a ver, pastor, com o que parece ou deixa de parecer? Fique comigo, vamos dar uma lida num texto que está em Gênesis 32, e daqui a pouco eu penso que as coisas vão ficar um pouco mais claras, vai fazer mais sentido. Gênesis 32, vamos ler a partir do verso 23, tá? Gênesis 32, verso 23 em diante, diz assim: e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, até que o dia amanheceu. Bem, vamos tentar lembrar do que o texto está falando, em que contexto isso foi dito, escrito, qual é o momento da história. Vocês já devem ter ouvido falar desse personagem famoso chamado Jacó. Esse que vai ter o nome mudado de Jacó para Israel. Este que vai ser um grande patriarca, gerador daquilo que a gente vai chamar mais para frente de as 12 tribos de Israel, por conta dos 12 filhos de Jacó, dos 12 que saem de Jacó e ele se torna Israel. Jacó é gêmeo do seu irmão Esaú, e eles frutos de um milagre. A mãe era estéril, ela ora a Deus e fica grávida de maneira dobrada, abençoada, e de uma maneira muito esquisita, os meninos brigavam dentro da barriga dela. Vocês lembram disso, desse texto? E era um fight na barriga da mãe, aquela coisa tão esquisita que ela vai falar com Deus. Deus, o que isso aqui está acontecendo dentro de mim, na minha barriga? É uma briga aqui, você imagina os fetos, os meninos, os bebês brigando na barriga dela, e Deus fala para ela: é que eu tenho um propósito nisso, 2 nações vão sair daí, e olha, de uma maneira diferente, eu digo a você que o mais velho vai servir o mais novo. Deus estava invertendo, Deus tem um propósito nisso tudo, e Deus revela isso para Rebeca. Só vou abrir um parênteses aqui, porque vale o recado para alguém. De vez em quando, irmãos, nós temos alguns conflitos internos, algumas batalhas dentro da gente, e você deve falar com Deus sobre estas batalhas, porque Deus pode, e eu repito, pode estar gerando alguma coisa em você, algum projeto, algum sonho, algum propósito de Deus pode vir à luz com esse conflito que você tem, sabe? Essa coisa que acontece dentro de você, tá? Fechei parênteses aqui, e aí então ela vai falar com Deus, e aí então os meninos nasce primeiro Esaú, ele vem todo cabeludo, vai chamar como? Esaú significa cabeludo. Aí lá vem ele, o nosso personagem, ó, agarrado, já o calcanhar do irmão, pequenininho, irmãos, e na hora que puxa o primeiro, já vem o segundo, e esse, Jacó.
trapaceiro, usurpador, enganador. E foi assim, querido, eles crescem e desde muito cedo o Jacó se mostra e mostra para que veio, né? Ele compra, faz um negócio com o próprio irmão que está faminto e diz assim: me dá um pouquinho desse guisado. Se você me vendeu o direito de ser o primeiro, direito de primogenitura, então eu dou. Para que eu quero ser o primeiro? Estou morrendo de fome. Então você me jura? Não, eu juro. Então tá bom, já fez negócio com o irmão. Depois ele se disfarça do irmão com o apoio da mãe, recebe a bênção do pai no lugar do irmão mais velho. E quando Esaú descobre, ele fica louco de ódio, de raiva, e ele põe no coração o desejo: eu vou matar o meu irmão Jacó. É nesse contexto, igreja, que Jacó sai de casa. A mãe diz: vai morar com seu tio Labão, porque o seu irmão quer te matar. Olha que situação dentro da própria família. Então ele sai sem nada de casa. Durante a viagem ele tem inclusive um sonho. Ele deita de noite, a cabeça sobre uma pedra, ele vê uma escada que toca no céu, anjos subindo e descendo. Ele acorda, ele desperta e diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele faz um voto. E às vezes o que as pessoas gravam do voto é: de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Mas não foi só isso que ele disse. Ele disse, dentre outras coisas: se o Senhor fizer com que eu torne para minha casa em paz, o Senhor será o meu Deus. Ele não tinha paz em casa. A família dele está quebrada. O irmão dele quer matá-lo. E ele chega na casa do seu tio Labão, e lá ele cresce. Para a gente resumir a história, lá ele cresce, lá ele não tinha nada, agora ele tem rebanhos, agora ele conquista a família, agora ele tem filhos, agora ele prospera muito, mas muito, cresce tanto que Deus põe no coração dele, fala com ele e ele com Deus: está na hora de eu voltar para casa. E Deus diz: sim, você tem que voltar para sua casa. Só que tem um problema. Quem é que está esperando ele em casa? O irmão dele, que já tem um tempo ele não vê, mas a última vez que viu não prestou, quer matá-lo. E é assim que ele agora está voltando para casa, cheio de bênçãos, família, rebanho, próspero. Mas na altura do verso 23, o texto vai dizer, e eu volto no 23, que ele fez passar tudo que ele tinha pelo ribeiro. Tudo que ele tinha, ele fez passar. E o texto diz que Jacó, 24, porém ficou só. E ele trava a luta mais importante da vida dele. Às vezes, nós precisamos encostar as coisas que temos, as nossas conquistas, fechar a porta do nosso quarto e travar algumas guerras em oração, a sós com Deus, a sós com Deus. Precisamos de direção, precisamos de livramento, precisamos de resposta, precisamos de um milagre, precisamos aliviar o coração, de uma intervenção divina. Precisamos ficar a sós com Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. E nesse momento aparece o que o texto chama de um homem, um varão que luta com ele. As igrejas falam de um anjo, e virou até música: Jacó segurou o anjo. E quando eu olho para esse texto, particularmente a minha opinião é de uma manifestação que a teologia chama de teofania, que era a manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento, era o próprio Senhor. Mas vamos ficar com o anjo. Ele agarra essa manifestação divina, ele segura o anjo com A maiúsculo, e ele agarra e luta com aquele anjo. O texto diz, e é a madrugada inteira, e no final do verso 24, até que a alva subia, até que o dia começou a amanhecer. É a vigília da vida de Jacó.
E uma luta, e um sol que eu não canse, 1 hora, e mais meia, e mais 1 hora, e mais 1, e 2, e 3, e agora está amanhecendo, mas eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo. E ele está tão perseverante nisso, que esse anjo, no versículo 25, o texto diz: vendo que não prevalecia contra ele, tocou. O texto diz: tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. É claro que me parece que esse dito anjo poderia vencer essa batalha facilmente, porque com um toque, está lá os dois, um agarrado no outro, ele, um toque, na altura da juntura da coxa. O final do texto vai falar de um nervo, que eu sinceramente acredito ser o ciático. Você já teve alguma dor no nervo ciático? Você sabe o que é doer tudo, você não sabe onde é, mas você, misericórdia, não consegue se mover direito. É incrível, e toque, desloca a coxa, e ai que dor, mas eu não largo o osso, eu não largo o anjo. Eu preciso de uma bênção, de uma resposta, eu preciso. E aí no versículo seguinte, no versículo 26, o anjo diz: me deixa aí, vai, o dia já amanheceu. Porém ele disse, ali com a coxa deslocada, com dor: não te deixarei ir, se me não abençoares. O que é esquisito, porque ele está tão abençoado, ele não tinha nada, agora ele tem tudo. Mas o que você quer, Jacó? Então no 27, o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe, olha o detalhe, lutaste com Deus. Por isso eu acredito nessa manifestação divina. Você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceste. Parabéns. Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Eu estou te dando a bênção das bênçãos, a mudança da sua graça, a transformação do seu nome. A sua história a partir de hoje vai ser diferente, Jacó. Você não é mais a mesma pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? E Jacó pergunta, no verso 29, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E o Senhor, como é que você chama? E ele diz: por que você está perguntando pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Até hoje se usa muito esse nome, essa expressão Peniel, para fazer menção a lugar de encontro com Deus. Você pode dizer amém por isso? Muito bem, aí vem o ponto de hoje, o 31. Vamos ler comigo? E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel. Olha a frase agora: e manquejava da sua coxa. Aí o texto vai terminar dizendo que os filhos de Israel não comem o nervo, por isso que eu faço citação do nervo, o nervo encolhido que está debaixo, sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara na juntura da coxa de Jacó o nervo encolhido. Como é que ele sai daquele encontro? Qual que é o tema mesmo? Põe de novo o tema para a gente na mesa. Como é que é? Como é que é o tema mesmo? Não escute quem não manca. Como é que ele sai do encontro? Eu estou aqui construindo, mancando. Interessante que ele está indo encontrar quem? Um irmão. Interessante que agora é como se Deus estivesse dizendo assim para ele: quero ver você fugir, quero ver você correr. Tem coisa na sua vida, irmão, que se você pudesse correr, você corria a vida inteira. Mas vai ter algumas situações na sua vida que Deus vai fechar algumas portas, vai impedir você vai ter que encarar.
Você vai ter que resolver esse negócio. Você vai ser posto, colocado de frente com alguns desafios, e que se a sua carne pudesse fugir, evitar, você evitaria. Mas o Senhor tem nos dito nessa manhã, está na hora de você resolver algumas questões pendentes. Então Deus toca cirurgicamente em nós. E a gente diz: Senhor, me livra do meu irmão, me poupa do meu irmão. E agora? Agora não dá para eu correr, Senhor. Ou o Senhor faz, ou eu estou frito. Eu vou morrer. Não tem plano B. Não tem plano C. Agora eu estou completamente, mais do que nunca, dependente do teu favor, da tua ação. Ou o Senhor age, ou eu estou perdido. Você entendeu? Agora, o que isso tem a ver com aparência? No mundo de aparência surgiu uma igreja de aparência. Numa igreja de aparência surgiram pastores de aparência, membros de aparência, pessoas que estão maquiadas, um coração maquiado. Eu não estou mais falando da maquiagem da pele, amém, igreja? Irmãs, pelo amor de Deus, maqueia. Eu estou dizendo, coração não pode ser maquiado. Eu não posso fingir, se tive um encontro com Deus, se tive experiências com Deus, eu não posso fingir que não manco, que não trago fruto das minhas experiências com Deus, dores, batalhas, experiências, algumas dolorosas, que vêm para nos fazer crescer diante do Senhor. Mas no mundo da maquiagem da fé, surgiram os super pastores, super líderes, e consequentemente super membros, super ovelhas, pessoas que você conversa a vida inteira e pergunta: e aí, pastor, aqui é só bênção. Deus, que bom, hoje está só. E semana que vem, pastor, é só vitória. E mês que vem, é só vitória. E daqui 10 anos, é só vitória. Tá, você não tem problema não? Aqui não tem problema não, pastor. Aqui é só vitória. Você é esquisito. E mentiroso. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você não tem, você é um ET. Era para ter. Jesus disse: quem sabe tereis? Ele disse: vocês terão. E essas frustrações, elas fazem parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Por isso, o pedido do Espírito Santo para essa igreja nessa manhã é: você não escute quem não manca. Porque quem tem uma experiência com Deus, não maqueia as suas dores, as suas batalhas, porque elas validam o encontro que você teve com o Senhor, uma dependência do Senhor. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, que te livra, que te abençoa, faz reconciliação entre você e o seu irmão Esaú. O Evangelho tem muito mais a ver com o Senhor do que com o mérito nosso. Isso vai ficar mais claro no Novo Testamento. Eu conto uma experiência para vocês, mas sempre tomando cuidado de dizer que nós não podemos basear nossa fé em cima de experiência. A igreja, ela está baseada, a doutrina da igreja, em cima da palavra de Deus, amém? Mas vou te contar uma experiência. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, te dou a palavra e conta a experiência. Há 2 anos atrás, eu e a minha família fomos renovar os nossos documentos nos Estados Unidos. Nós estávamos passando por um momento, talvez um dos mais difíceis da nossa jornada, de fé, de caminhada, de ministério.
Estávamos numa profunda crise. E normalmente quando nós estamos em crise, a gente tem dificuldade de entender, de enxergar. E eu não conseguia sinceramente entender ainda o que Deus queria de mim. Eu não conseguia entender por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo. Estava em profunda crise realmente, orando, tudo certo, meu Deus, não tem pecado, porque normalmente quando as coisas elas saem errado, a gente logo se pergunta: Deus, onde foi que eu errei? Porque a gente quer encontrar um motivo para enfrentar as coisas que a gente enfrenta. Às vezes tem, mas a gente tem dificuldade de aceitar que às vezes pode não ter. E você pode estar passando por um momento de aflição, simplesmente porque você é humano. Você pode estar no Val de Jaboque. Você pode estar num momento em que Deus está trabalhando com você para aquilo que está por vir. Está preparando você para algo. Você crê nessas coisas? A minha Bíblia diz em Romanos 8 que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por seu decreto. Então, com a Camila lá fora do país, eu disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos numa igreja, e já que a gente está fora do país, vamos numa igreja onde ninguém conhece a gente. Já é difícil, né? Conhecer, ninguém conhece a gente, para a gente ver Deus mesmo, vamos assim numa igreja americana. E aí a gente pegou um folhetim, e no folhetinho estava lá um convite para uma igreja que estava abrindo na Flórida, numa escola. Eles começam um trabalho lá numa escola, aquelas escolas, você já deve ter visto em filme americano e tal. Então eles montam lá o setup lá do culto e tal. Aí eu fui, ela topou, é doidinho igual eu. Vambora. Aí chegamos lá, igreja começando uma escola, meu Deus, mas uma estrutura fantástica, que você olha e diz: meu Deus, mas começando agora esse negócio aqui. Aí um louvor daquele worship americano, aquela coisa toda, e eu estou aqui, né, Deus, eu preciso de uma direção na minha vida, Senhor, eu vim aqui por uma palavra. Então é bom cantar, é bom adorar, é muito gostoso pular na presença de Deus, se alegrar, mas eu preciso de uma direção, Deus, eu preciso de uma direção, Deus, eu preciso de uma direção. Senhor, aqui ninguém me conhece, só o Senhor vai usar a boca desse pastor, que eu nem sei quem é. Aí subiu um garoto, camisetona assim, até no joelho, tênis com aquela linguona assim, que na hora que ele subiu com a calça, que cabia 3 dele dentro da calça: hoje eu vou pregar a palavra. Eu falei assim: Jesus, o senhor está de brincadeira comigo? Eu estou falando sério, eu estou passando por um momento difícil. Aí o senhor, que é isso, Senhor? Eu não falei para ninguém, mas não adianta eu esconder de você, Deus sabe, o homem vê de lá de fora, mas e Deus? Eu olhei e falei assim: puxa, é que já tinha gente do meu lado direito e esquerdo, senão a gente ia pedir para sair. Já estou aqui mesmo. Aí na hora que ele começou, Jesus, eu já não estava esperando mais nada, e esse é o nosso problema, a gente vê aparência. A gente vê aparência. Eu já contei para vocês da primeira vez que eu conheci o Márcio, né? O nosso baixista. Fica de pé, mais, o pessoal te ver. Primeira vez que eu vi o pessoal da câmera aqui, ele está fazendo coraçãozinho para mim. Primeira vez que eu vi ele, não estava assim não, irmão, tinha um serrote na cabeça assim, Eu lembro que na hora que eu entrei assim, eu olhei o cabelo, assim, a cabeça, ele falou assim: cadê o Paulão? Agora eu vejo ele, o Fabinho tocando os dois juntos aqui numa liberdade, cara, que até um pastor que está lá na Filadélfia mandou, essa semana retrasada, né? Rapaz, eu gosto de assistir os seus cultos aí, porque eu gosto de ver o seu baixista dançando aí em cima. E ninguém vai se entremeter na liberdade que temos em Cristo Jesus, né? Obrigado, Márcio, eu aprendo tanto com você, cara, aprendo tanto com
Eu tive um baterista também lá na Flórida, que eu vou te falar, rapaz, a primeira vez que eu vi ele, que Deus abençoe, querido, mas assim, eu gosto de preto, sabe, aquele camarada que parece um gótico. Eu falei, o que é isso aqui? Mas assim, uma pessoa fantástica de Deus, até com força, e eu aprendi tanto com ele também, né Camila? Pessoa maravilhosa, graças a Deus. Estou me lembrando dele aqui, que Deus te abençoe. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque quando eu vi aquele pastor eu desanimei. Eu sinceramente não sei nem se ele é o pastor da igreja, mas eu desanimei. Mas ele começou a pregar, e ele pregou o que eu vou dizer para vocês aqui nesse momento. Estou dando crédito para ele, eu não sei quem ele é, mas eu vou repassar aquilo que Deus falou comigo naquele domingo de manhã. Eu queria que você considerasse isso. João capítulo 20, verso 19 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, o dia de hoje. Cerradas as portas, fechadas as portas, onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, ressurreto, gente. Aqui, Jesus já tinha sido morto, crucificado, e ressuscitou depois de 3 dias. E agora vai aparecer finalmente para os discípulos. Então chegou Jesus, pôs-se no meio, lembrando que a porta está trancada. Jesus aparece como se fosse um fantasma que cruza a parede, a porta, e vem no meio da sala, aparece ali, se coloca no meio e diz: paz seja com vocês. Vai assustar assim, lá longe, irmão. Você entende o clima da situação? Eles estão aqui trancados com medo, o homem acabou de morrer, mataram o nosso mestre, e daqui a pouco o mestre aparece na sala: paz seja convosco. E dizendo isso, claro que você consegue imaginar a cara deles, petrificado, olhando. Aí Jesus vem, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que então os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Eles só conseguiram se alegrar depois que Jesus mostrou a mão e de lado. O que tinha de lado? A lança furou Jesus de lado na cruz. Ele carregava um buraco, uma cicatriz enorme. Agora é interessante, no mundo de hoje, o que nós queremos fazer com as nossas cicatrizes? Esconder, apagar. A gente, e aí como é que tá? Não, tá tudo bem, na paz de Deus aqui, irmão. E aí, aqui é só mitônia. Aí Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, vem com o corpo glorificado, mas um buraco nas mãos, um buraco do lado. Ele não tem vergonha da cicatriz, e exatamente esse buraco que valida a mensagem. E é um pouco mais para frente, no verso 24, que aparece um personagem chamado Tomé. E o texto vai dizer que, ora, verso 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, Jesus apareceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, hein? Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, se eu não puser o dedo aí, no lugar dos cravos, na mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Por isso pegou a frase: eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. De fato tem verdade a frase. Jesus aparece, Tomé não está presente, então quando vão contar para o Tomé, ele diz: eu só acredito vendo. Só se eu colocar o dedo ali onde ficaram os buracos, a cicatriz dos pregos. Então lá vem Jesus,
8 dias depois, no verso 26, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles agora, Tomé está presente. E lá vem ele, chegou Jesus, estando as portas fechadas, mais uma vez, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. E agora, Tomé? Agora ele aparece mais uma vez, o Tomé está entre eles, tudo trancado, nada pode detê-lo, segurá-lo, nenhuma porta, nenhuma parede. Ele entra e diz: paz, queridos, paz sejam convosco. E então ele vira para o Tomé, e diz para o Tomé no verso 27, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão aqui, ó, coloca aqui do meu lado. Querido, aqui não tem filtro, aqui não tem filtro. O evangelho puro não tem filtro. Você não precisa ter vergonha do que você passou. Eu entendo que quando nós passamos, estamos feridos, e Jesus foi ferido na cruz do Calvário, pelas nossas iniquidades, diz Isaías. Quem está ferido precisa ser curado, porque essa é a diferença entre uma ferida e a cicatriz. O que eu estou dizendo para vocês é que nós não precisamos esconder a nossa cicatriz, porque cicatriz é sinônimo de quem lutou, guerreou, batalhou, enfrentou luta, teve batalha, mas saiu do outro lado sarado para a glória de Deus. Isso é cicatriz. Agora, se você está ferido, é melhor que você passe por um processo de cura. Se você está magoado, se você está derramando sangue ainda, não dá para você pensar em dizer para os outros: ei, minha ferida. Não, quem está ferido fere. A gente só pode dar o que tem. Jesus disse: um cego não pode guiar outro cego. É necessário que você seja sarado, e que você entenda o processo. Assimilou o golpe, passou por situações difíceis na sua vida, e a verdade é: quem não passa? Tendo você superado isso com a ajuda de Deus, isso vira uma cicatriz. Agora, por favor, você não pode esconder isso, colocar isso debaixo isso é valioso. Sabe esse buraco na sua mão, e que o Espírito Santo fale no seu coração? Sabe esse buraco do seu lado? Sabe essa experiência que você teve, essa luta que você passou e venceu? Tem tanta gente que você pode ajudar. Tem tanta gente ferida. Tem tanta gente sangrando, que precisa olhar para alguém que tenha a coragem de dizer: põe teu dedo aqui. Mas no evangelho de hoje, como as pessoas se inspiram nos outros? Se os outros são super, ninguém tem problema. Quando vencemos as nossas lutas, logo fazemos questão de esconder e cobrir e maquiar a nossa cicatriz. Não, aqui não tem, nunca passei por problema nenhum. E as pessoas vêm para a igreja num contexto como esse e diz: cara, eu não sirvo para esse negócio, eu acho que eu não consigo alcançar a vida dessa turma, parece que só eu que tenho problema. E a verdade é que todos nós temos. Por isso o pedido de hoje continua sendo o mesmo: não escute quem não manca, não dê ouvidos para quem não tem um buraco nas mãos, não valorize a mensagem de alguém que não tenha uma cicatriz do lado, porque estas experiências, estas lutas, essas batalhas é que validam a nossa mensagem. Pois quando Jesus vira para o Tomé, e o Tomé toma um susto:
Deus do céu, Senhor meu e Deus meu, Jesus. Põe teu dedo aqui, querido. O querido é por minha conta, né? Põe aqui teu dedo aqui. Quer colocar a mão aqui? Põe tua mão aqui. Meu Pai do céu. Você é bem-aventurado, Tomé, os que não viram e creram. Mas só pode usar essa frase, põe teu dedo aqui, quem tem experiências com Deus e não se envergonha das batalhas que teve, porque todo ser humano tem luta, tem problema, tem guerra, tem batalha, mas com Cristo sobre todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Não maqueie o seu coração. Tem gente precisando dessa experiência que você tem, que você teve. Tem gente precisando dessa mensagem que você carrega. Naquilo, diz o texto sagrado, que você foi consolado. Deixa Deus te usar para consolar outras pessoas também. Só quem passou por uma situação é que tem ousadia para dizer, põe teu dedo aqui. É como se você estivesse dizendo, eu me identifico com a sua dor, querido. Sabe, você não é diferente, eu não sou diferente de você. Mas eu tenho uma boa notícia, mesmo em meio às dores, às lutas, às batalhas, às guerras da vida, Jesus Cristo é aquele que sara, que cura, que restaura, que ressuscita, e Ele pode, existe vida, sim, depois de luta, batalha, trauma, desesperança, e essa vida está em Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Queria que você ficasse de pé, para a gente orar, e eu quero ler mais um versículo para a gente orar, Gálatas 6,17, eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Corrigida, e depois eu leio na NVT, que eu achei fantástica a tradução. Primeiro na Almeida Revista e Corrigida, o apóstolo Paulo escreve assim, à igreja, os Gálatas, Gálatas 6,17, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse no contexto em que isso foi dito. Por quê? Paulo está tendo um problema com a igreja, não é tantos problemas que ele teve com a igreja, mas o problema aqui é que ele está com dificuldade de fazer as pessoas que creem em Jesus acreditarem que Jesus é suficiente. Ainda hoje a gente tem esse tipo de luta, que as pessoas querem Jesus, mas querem mais alguma coisa. E nesse caso, no capítulo, o que estava em xeque era a circuncisão. Para quem não sabe, era a aliança que Deus havia feito com Abraão no Antigo Testamento, e todo o povo de Deus deveria ser marcado com essa circuncisão. Os homens, era hoje a operação de fimose, né? Cortar o prepúcio do órgão genital masculino, mas era a marca da aliança de Deus com o ser humano. Aí vem Cristo, e Paulo vai dizer, em Cristo Jesus o nosso coração é circuncidado. Você pode dizer amém por isso? Mas a igreja está com dificuldade de acompanhar essa mensagem e diz, não, nós aceitamos Jesus, mas nós precisamos ser circuncidados. E Paulo está dizendo, vocês não precisam, mesmo Paulo tendo sido como judeu circuncidado, mas é se vocês não precisam, vocês não precisam. E é esse o fight que ele está tendo com a igreja. Aí na NVT ele vai terminar o capítulo 6, eu vou ler o mesmo versículo, NVT é a nova versão transformadora. Gálatas 6,17 diz assim, vamos ler juntos? De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, porque estavam questionando se Paulo era, não era de Deus, por causa de dizer que em Cristo Jesus está tudo feito. Olha, vocês param de me perturbar, param de me inquietar com essas coisas, param de questionar minha legitimidade, autoridade, comunhão com Deus, apostolado. Por quê? Porque eu levo em meu corpo cicatrizes
que mostram que eu pertenço a Jesus. Tá, minha oração é que você saia daqui assim, ó. Espiritualmente falando, tá, irmão? Deus abençoe o seu nervinho aí, em nome de Jesus. Mas não tenha vergonha das batalhas, das lutas, sabe, das questões das quais Deus te sarou. Não maqueie o seu coração, não esconda as suas experiências, porque você pode, e Deus deseja, que tudo isso seja usado para a glória dele.